Olá, boa noite. Estou enviando a live aqui. Boa noite, boa noite. Olá. Muito boa noite. Comecei hoje com uma música calminha aqui. Como estão, minhas queridas? Espero que muito bem. Que bom estar aqui junto com vocês. Mais um dia, mais uma live. Estava bem ansiosa por esse tema, porque esse tema é assim aquele que eu posso falar 3 horas sem parar. Acho que muitas pessoas, assim como eu também, gostam bastante de falar sobre espiritualidade. E ainda Deus me deu uma irmã que gosta de falar disso também, né? Então, já viu. A gente, acho que lá por meia-noite, por aí, a gente consegue encerrar o assunto aqui. Ai, fabulosas minhas, que bom poder de alguma forma trazer aqui para o meu perfil de trabalho uma coisa que eu acredito e gosto tanto, que é a minha crença, as coisas que eu escolhi para minha vida até o momento, uma coisa que me ajuda tanto todos os dias, e poder dividir isso com vocês é muito bom, é muito gostoso. E eu me sinto realmente um instrumento, assim, isso me deixa muito feliz. Eu espero que vocês adorem o papo de hoje, fiquem super à vontade para mandar perguntas, para fazer colocações, questionamentos. É uma conversa mesmo, é um papo que a gente vai ter aqui entre manas, como sempre. Hoje a mana da mana, né, a minha irmã vai vir aqui. E se alguém ainda não conhece a minha irmã, já vou prepará-las. Estejam prontas para morrer de amor. Porque todo mundo que conhece a minha irmã ama a minha irmã. Então já se preparem, tá? Tô muito feliz de ter todas vocês aqui, tô muito feliz que ela vai estar aqui com a gente. E vocês fiquem super à vontade para comentar, para compartilhar a live também, enviar aqui no aviãozinho, para quem vocês acham que vai também aproveitar isso tudo aqui. E principalmente essa aqui é uma live que não é de nenhuma religião, tá? Nós não somos pessoas assim que colocamos a religião acima de tudo. Nós somos pessoas a favor do bem. Se a tua religião te faz ser melhor, ótimo, essa é a religião perfeita para ti. Então, já tá chorando? Então, pode mandar essa live para todo mundo. Essa religião não é para quem é, essa live não é para quem é espírita, para quem é, ou não é para quem é evangélico, não é para quem é católico. Essa live é para geral, para quem tiver interesse em falar sobre a vida e os mistérios da vida. Vou chamar a minha maravilhosa aqui então, que já tá todo mundo ansioso, para ela dar o ar da graça aqui pelos esposos. Vamos ver se ela me atende. Olha só! Viu só, mana? Está maravilhosa! A Mana hoje decidiu quebrar um padrão. Ela disse assim: chega dessa coisa que terapeuta tem que andar só de branco e florido. Com certeza. Hoje eu falei pra Mana, hoje eu vou botar uma blusa vermelha, vou fazer uma make. Porque eu sinto até que no trabalho da Mana ela promove muito isso, né? E eu amo isso no trabalho dela, que
ela vai muito além da semi-joia, ela vai muito além de vender o produto, o que ela entrega, assim, ó, gurizada, é qualidade, assim, trabalho de... É top. Carimbo que é top. Hoje ela veio aqui toda maravilhosa, fabulosa, para nos prestigiar com a sua presença. Eu sempre digo que acho que Deus me ama, eu acho, não, eu tenho certeza que Deus me ama muito, porque Ele me emprestou umas pessoas assim, tipo a Alana, para viver comigo, tipo a minha irmã é a irmã que todo mundo queria ter, todo mundo fala assim, nossa, deve ser muito bom ser irmão da Alana. Eu digo, é isso aí, você está certo. É, Então, os gatilhos perrengues a gente deixa meio de lado, né? Mas, mano, não pega muito forte no emocional, porque daqui uns dias eu vou menstruar, eu tô assim, ó, eu já tava chorando aqui com as coisas que tu tava falando antes. Jesus. Mas vamos tentar hoje não nos emocionarmos, mesmo sabendo que esse é um tema que a gente ama muito e que certamente muitas de vocês que estão aqui também amam. A gente fala tanto sobre isso, mas tanto, que era 5 e pouca da tarde de hoje, eu falei assim, mano, eu não fiz roteiro pra live, tu pensou em alguma coisa? E ela, eu tenho umas anotações aqui já, vou ver se é só isso. E, tipo, vamos ir falando, porque a gente sabe que vai fluir, porque a gente fala sobre isso 300 horas por semana. Então é uma coisa que está muito latente, muito forte, assim, nós duas, e que a gente tem uma certa já facilidade de conversar. Mas queremos hoje que vocês também compartilhem com a gente, façam perguntas que queiram fazer, que a gente conseguir responder dentro do nosso conhecimento, vamos responder com todo amor. E principalmente a gente trocar experiências, trocar saberes, porque todo mundo, ninguém é tão burro que não possa ensinar, nem tão sábio que não possa aprender, né? Então hoje, como todas as lives, é assim, é uma troca mesmo. E aí, vamos lá, para nossa lista. A gente pensou aqui em começar contando para vocês um pouco como foi a nossa chegada na espiritualidade. E eu acho que vou começar por mim, por ser a filha mais velha. Porque eu acho que a gente meio que se levou aos lugares, assim, a gente meio que se levou, né? E daí, vou pedir para a Lana depois, quando ela for falar, ela já conta um pouquinho a história dela e como ela chegou na profissão e principalmente no trabalho que ela faz hoje. Daí ela já emenda esse assunto aí com vocês. Eu escolhi para minha vida como opção o espiritismo, é a doutrina que eu gosto de seguir, que me esclareceu, que me trouxe muito entendimento, mas eu sou uma pessoa que pensa que a espiritualidade ela não está em nenhuma religião específica. Muito antes do espiritismo vir para o mundo, vir para a Terra, a espiritualidade já existia em outras religiões. Então, por isso que até lá no meu perfil pessoal, se vocês forem ver que tem o Papo Espírita, às vezes a gente fala em espiritualidade e espiritismo e diz assim, mas não é a mesma coisa? Mas isso não é, né? E não é. A espiritualidade ela está muito antes do espiritismo e também muito acima de qualquer religião. E é o que eu sempre digo, tu pode não acreditar na espiritualidade, mas isso não vai deixar de fazer com que ela exista. Então é uma opção de cada um, né? Então eu escolhi a doutrina espírita, até o momento, assim, é o que me preenche, é onde eu me sinto bem, é onde eu encontrei os esclarecimentos que eu precisava. A Amanda já transcendeu um pouco essa questão da religião, mas ela vai contar para vocês também. Só que eu sou muito grata a essa doutrina, porque ela nos trouxe o primeiro entendimento quando a gente estava, assim, sedento de esclarecimento, sabe? A gente estava passando por diversos conflitos na família, uma doença psicológica, um transtorno psicológico com o nosso pai que a gente não encontrava explicação. Na época, na primeira vez que eu fui ao Centro Espírita, eu tinha acho que 16 anos, 15 ou 16 anos mais ou menos, e lembro que foi uma experiência muito forte, assim, e no primeiro dia que eu cheguei no Centro Espírita, a diretora do centro lá, que é uma pessoa que eu convivo até hoje, disse assim pra mim, tu precisa vir trabalhar. E na época eu, capinei. Disse, não, como assim? Nunca vou trabalhar nesse espírito. Imagina que louca, não tem nem tempo. Não tô sem tempo, irmão, né? Na época eu não tinha entendimento para isso, não tinha nem capacidade para entender o que era um trabalho numa casa espírita.
E aí depois, conforme os anos foram passando, eu voltei nessa mesma casa. Só que a gente se afelizou naquela época, né? Como frequentadoras, a gente começou a ler livros, tipo a obra da Zília Gasparetto, que é o que vai chegando até a gente mais fácil. E a gente começou a se familiarizar com essa doutrina toda. E aí, depois, mais tarde, anos depois, com 21 anos, eu voltei para essa casa espírita para ajudar um amigo. Entrei nessa casa espírita como frequentadora e até início da pandemia estava lá. Então, esse ano estou completando, estaria completando se estivéssemos trabalhando 10 anos de casa espírita de trabalho, desde limpar o chão, distribuir fichas, até o passe, até a palestra. E muita gente fala assim, mas tem muita facilidade de falar. Gente, é um dom meu realmente, mas muito disso vem do Centro Espírita também. É um lugar onde as portas se abriram para que eu pudesse conversar sobre isso, para que eu pudesse usar o meu jeito, principalmente, que é o mais legal, né? Então eu abracei essa doutrina assim com muito amor e com muita gratidão para minha vida. É hoje uma das minhas maiores pautas. Eu acho o máximo quando as pessoas vêm me chamar para conversar sobre espiritismo, porque eu fico muito feliz. E tenho Papo Espírita toda semana lá no meu Insta pessoal. Então é uma série de coisas assim que eu busquei para me preencher de conhecimento, que o espiritismo ele é muito científico, ele é uma filosofia, na verdade, ele não é só uma religião. E aí, o mais engraçado é que eu e a Amanda tivemos a mesma experiência ao mesmo tempo, e cada uma optou por uma vertente dessa crença. E isso foi tão bonito porque nós podemos sempre complementar uma a outra e cada uma dá a sua visão, a sua forma de acreditar e de enxergar as coisas, que muitas vezes, por incrível que pareça, não é igual e que a gente vai procurando aí convergir em relação ao mesmo achado, digamos assim, né? E isso vai desde pessoas até situações e até o que nós mesmos vivemos muitas vezes. Então, quero passar a palavra para ti, Daninha, para tu conversar um pouco com o pessoal sobre como foi essa mesma experiência pela tua ótica e sobre o trabalho que tu faz hoje também. Deixa eu te perguntar, mana, se eu falando assim tá bom, dá pra ouvir bem ou prefere que eu fique segurando assim, que daí eu posso segurar também? Não precisa segurar, eu acho. Tá bom? Assim, qualquer coisa vocês me avisam, aí a minha tendência é baixar o volume enquanto o da mana é subir, né? Tudo certo. Sim, eu acredito, falo um pouquinho alto, porque eu tava olhando a live que eu fiz com a Juni falava bem baixinho e eu falava berrando. Aí eu fiquei pensando assim, a coitada das pessoas no volume, se a Paula fala, tem que baixar o volume. Quando a Juni fala, eu vou tentar falar mais baixo, tá? Eu vou tentar falar mais tranquila. E as convidadas têm que falar mais alto, né? Então a gente tá aí nesse objetivo. Então, gente, sempre maravilhoso escutar a minha irmã falar sobre o ingresso dela na o ingresso da espiritualidade, não porque todos nós somos espiritualistas, mesmo que a gente nem saiba, a nossa alma é isso, né? Mas a tomada de consciência dela, de que ela tem isso dentro dela, é muito bonito da gente ver ela relatando, porque realmente ela se dedica assim, não importa quantas coisas tenha para fazer, quantas coisas esteja assim na vida louca, ela dá um espaço, ela prioriza um tempo para se dedicar, para poder levar esse conhecimento adiante. E sem falar que tu pode perguntar assim de cabo a rabo, né, do livro dos espíritos ali, esse negócio que eu não entendi, ela vai lá, olha, se tá, ela lembra assim das frases para te falar prontinha, ainda mete uma explicação icônica. Então ela manja muito. E bem como a Mana disse, a nossa entrada na espiritualidade foi exatamente a mesma, pelo mesmo motivo, né? Para poder entender o que estava acontecendo e tudo mais com a nossa família. E eu lembro que a gente se fissurou, assim, porque até então a gente não tinha nenhuma resposta do porquê que a gente vivia as coisas. E aí. Olha, graça, que lado. Não é trabalho. Meu Deus, onde é que eu tava? E aí, a própria questão da reencarnação, da ideia da reencarnação, isso trouxe um conforto pra gente, assim, ó, tremendo, porque aí as coisas começaram a fazer sentido. Então não é aleatório, eu e a Amanda não somos nosso espermatozoide que chegou e ok, é isso, é por isso que a gente passa por isso, já era, né? Então, as coisas começaram a se encaixar, e aí teve até um tempo, assim, que eu acho que o pai e a mãe se assustaram um pouco de tão misturados que a gente tava naquilo, eles falaram, gente, a gente tá pensando em diminuir as vidas. E a gente, tipo, cara, como assim, sabe? Estão tirando nosso chão. Então, pra vocês terem noção do quanto aquilo nos fortaleceu lá quando a gente era mais nova, né?
E aí, junto com isso, eu comecei a fazer a faculdade de psicologia. Lá pelo terceiro ano da faculdade, eu tava numa outra cidade, caminhando, e passei por uma livraria e tinha um livro escrito Psicoterapia Reencarnacionista. Daí eu falei assim, tudo bom, eu tô no terceiro ano da faculdade, ninguém nunca falou que isso existe. Mas tudo bem, faz parte, né, do nosso contexto. E aí, fui ler aquele livro, depois comecei a fazer o curso, depois quando eu já estava fazendo algumas formações, né, na área das terapias holísticas, e cada vez mais tudo que a gente estuda assim, entende da reencarnação, só vai clarificando, sabe? Só vai expandindo assim a nossa consciência, e com certeza a gente tem muito mais para aprender, e é com muita alegria que a gente espera por isso, que a gente anseia isso, né? Eu e a Amanda falamos muito assim, a gente viaja, para vocês terem noção, a última vez que eu tava em Cachoeira, que daí, né, como é tudo pertinho, assim, eu fui na loja, a gente conversou sobre sagrado feminino, masculino, sobre tantra, sobre espiritualidade, então isso é uma coisa que dá sentido às nossas vidas, e eu acho muito massa, assim, a Mana tá trazendo isso aqui, porque é uma parte dela, é como se fosse, tipo, tá embutido no CPF dela, no RG, tá embutido a espiritualidade dela. Então, acho que deu para dar mais ou menos uma introdução, assim, né? Que a gente mais ou menos se nutre da espiritualidade diariamente. Eu não vejo, assim, eu sei que a psicologia convencional ajuda milhares de pessoas infinitamente, de um jeito maravilhoso, mas eu não me vejo praticando a psicologia, né? Exercendo a profissão sem esse olhar da espiritualidade, porque é um negócio que muda muita coisa, assim, realmente. Independente de crença, de religião, até porque eu não considero que eu pertença a uma religião, eu me considero espiritualista, né? Acho que é legal até a gente diferenciar a religião de espiritualidade. A religião é quando a gente pertence a uma instituição que segue determinados dogmas, crenças, regras, rituais. E a espiritualidade pode ser, tipo, tu procurar ser uma pessoa melhor, tu pensar, será que existe alguma coisa depois daqui? Pesquisar, não necessariamente, né? Se apegar a algo e tá tudo bem. E que não quer dizer que a gente não tem apego, né? A gente tem bastante apego em várias coisas. A gente tá aí como seres humanos que estamos tentando aprender. É isso que a Mana falou agora, é uma peça-chave assim, na nossa história. Ela foi trabalhar com isso, né? Ela é formada em psicologia, mas fez esse outro curso e disse, não, é aqui que eu tô, é aqui que eu me encontrei, é para isso que eu vim. E eu não consigo falar mais de 5 minutos com uma pessoa sem falar, eu sou espírita. Tipo, vamos falar sobre outras encarnações, tu acredita? Tipo, né? Nessa palavra hoje. É tipo isso. Você tem um tempo para ouvir a palavra hoje? Porque é uma coisa que tá enraizada, assim, tá intrínseco na gente. É que, na época que a gente descobriu isso, foi tipo uma droga, assim. Parecia duas pessoas viciadas sobre isso. A gente só queria falar nisso, a gente só queria ver vídeos no YouTube sobre isso, a gente só queria pensar nisso. Então, isso se enraizou de uma forma muito forte. Na verdade, foi meio que como uma boia para quem estava se afogando no meio do mar, assim, sabe? A gente disse, não, tem uma coisa aqui maior do que eu posso me agarrar para tentar flutuar. E aí, por isso que hoje isso toma uma proporção muito grande nas nossas vidas, assim, não tem como a gente separar, pensar na Paula. Do ano passado para cá, principalmente, muita gente vai falar assim, ó, a Paula, aquela que faz papo espírita toda terça. Porque as pessoas começam a relacionar isso com a gente e o que é maravilhoso. Eu amo quando a pessoa me fala assim, hoje aconteceu. Paula, tu me manda um áudio. Paula, eu tô com uma dúvida aqui, será que tu pode me ajudar? Eu fico assim, me sentindo maravilhada, sabe? Porque eu penso, poxa, alguém já tá me usando como me tendo como uma referência para perguntar uma coisa qualquer. E isso é muito bom, porque a gente sabe que nós funcionamos como um instrumento, né? E aí, quando eu olho, às vezes, o trabalho da Lana e penso assim, ela seria maravilhosa se ela fosse uma psicóloga. Mas como psicoterapeuta reencarnacionista, ela conseguiu realmente usar todo o potencial que ela tem e a ligação extraordinária que ela tem com a espiritualidade para auxiliar de uma forma surreal as pessoas, surreal, assim. A gente não pode falar muito sobre relatos, mas lá na página dela, da Vera Terapias, tem algumas coisas. Vocês, depois que saírem daqui, deem uma olhada nos relatos que as pessoas trazem, porque é realmente impressionante. Tem alguns comentários aqui, deixa eu dar uma olhada. A Daya disse, ó, Paulinha não mede esforços para ajudar na busca pela espiritualidade. Pegou na minha mão quando eu mais precisava e já junto comigo nessa busca e fortalecimento. Ai, que linda! Maravilhosa. E eu no meio dessa mãe, exatamente.
sendo levada, né? Pela Amanda, vamos espírita. Por mim, vamos mãe, vamos fazer um curso, a mãe vai. Mãe, tem um grupo de estudo Centro Espírita, a mãe vai, né? Tá aí, o pai também, super assíduo nas lives da Amanda toda terça, né? Sim, eles se obrigam, né? A mãe falou, eu já tenho que ir, vai terminar a missa, eu vou pra lá. E eu disse, mas mãe, tudo que a gente já falou, tu já ouviu? Ela, mas eu gosto, é bom. Então aguenta, né? Bom, gente. Fala. Então vai lá. Eu ia falar, eu acho que a mesma coisa que tu, que é começar assim, antes da gente falar mais profundamente sobre o tema, falar o que se tem, né, de base nisso, se é uma coisa que é puramente crença, puramente religião. E quando vê, não é, né? A ciência, tanto o próprio espiritismo, né, é religião, ciência e filosofia, algo assim, né? Isso aí, E a própria questão da reencarnação, né? Isso não é um conceito próprio do espiritismo, nem do budismo, nem do hinduísmo. Não pertence a uma só religião ou instituição religiosa. É comum a várias crenças, a Umbanda, né? Várias filosofias de vida. E a ciência também tem se aproximado muito disso para a graça, né? Para a glória da gente, porque finalmente a gente está cada vez mais perto de comprovar. E na verdade, para quem quer, para quem busca, já entende que já se tem provas, né? As pessoas dizem, mas ainda não conseguiram comprovar. Dá uma olhada, tem trabalhos de psiquiatras muito renomados, o Ian Stevenson, o Jim Tucker. A Universidade Federal de Juiz de Fora, aqui do Brasil, está conduzindo uma pesquisa para fazer um levantamento nacional de casos sugestivos de reencarnação na população brasileira. Só que tem muito assim, tem livros, né? Tem muitas coisas, mas aí tem os porquês de isso não ser divulgado, né? Que eu e a Amanda também vamos falar aí. Na verdade, era exatamente o assunto que eu ia entrar. Nós estamos, queridas, assim, eu ia entrar agora porque às vezes as pessoas acham que tu escolhe acreditar numa coisa que alguém te contou, que alguém te falou que existe reencarnações, então então a partir de hoje eu vou acreditar em reencarnações. Começa pelo seguinte, a minha doutrina, por exemplo, ela tem um livro com 1038 perguntas. Que foi tipo assim, a gente não vai só acreditar, ou vocês vêm aqui explicar pra gente por que cada coisa é como é, ou se não, voltem pra de onde vocês vieram. E aí isso me deixou muito fascinada também na doutrina espírita, porque como assim um livro de perguntas e respostas sobre todas as coisas que eu posso querer saber? E aí tudo isso é explicado matematicamente, cientificamente, de uma forma que quem escreveu, quem codificou o livro dos Espíritos era uma pessoa que não acreditava em espiritualidade. Nunca acreditou, não tinha nenhuma religião. E ele foi escolhido justamente por isso, para que ele questionasse tudo, para que ele fosse atrás. Não, isso aqui é um imã que faz a mesa levantar, isso aqui... Gente, lembrando que eu estou falando da minha doutrina porque é a minha vivência, tá? Cada um tem a sua religião. Então, isso tudo vai sendo esclarecido e a gente vai buscando essas provas, muitas vezes, na intenção de puxar as pessoas também para essa consciência, né? Porque no próprio livro dos Espíritos tem uma frase assim, ó, a luz não tem que provar nada a ninguém. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, chegará a hora de acreditar. Mas a luz não tem que provar nada a ninguém. Só que quando a gente começa a, exatamente, tomar consciência sobre isso tudo e pensa assim, ó, meu Deus, como todo mundo não sabe sobre isso ainda. Todo mundo tem que saber. E aí se começam essas evidências empíricas que a gente vai buscar, né? A Grazi falou aqui, ó, tem o núcleo de pesquisa da UFJF, o NUPS. Sim, lá na Universidade da Grazi também tem uma liga de espiritualidade também, né, Grazi, na FURG. Então, as universidades já estão buscando isso para o contexto delas, principalmente as universidades voltadas à saúde, né? A gente consegue entender diversas coisas relacionadas a isso. Mas eu não sei interpretar estudos, eu não sei pesquisar sobre isso. Como é que eu vou ter provas de reencarnação? Como é que eu vou ter certeza? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou sentir que existe um ser superior e que vai determinando juntamente conosco as nossas encarnações, as nossas vidas e tal? Essa era uma pergunta que eu me fazia muito no início. E aí a gente vai atrás de respostas, né? E aí tem algumas respostas que para mim são, assim,
Se tu continuou duvidando depois disso, vai precisar realmente vir Jesus na Terra e te dizer, existe reencarnação, para tu entender. A primeira delas, que para mim é uma coisa muito forte, uma questão muito forte, eu tenho certeza que todos vocês já viveram. Afinidades inexplicáveis. A gente conhece uma pessoa há 5 minutos e ela simplesmente é a nossa melhor amiga. O amor da nossa vida, a pessoa que a gente esperou a vida inteira para estar junto. Ela é muito mais amiga da gente do que a nossa amiga de 10 anos. Ela se torna muito rápido uma pessoa muito presente na nossa vida. Não há outra explicação além da afinidade de espíritos. O que quer dizer que nós já tínhamos essa ligação, simplesmente nos reencontramos nessa encarnação como amigos. Não nascemos como um parentesco consanguíneo, mas estamos como família espiritual reunidos de novo. E outra prova também é a história do meu santo não bateu. A gente conheceu a pessoa hoje, olhou para a cara dela, só de olhar no olho dela, a gente diz, não gostei. A pessoa é querida, ela é educada, ela conversa, mas tu fala, não gostei, não quero, não confio, ou aquela, meu sexto sentido tá me dizendo alguma coisa sobre essa pessoa. Gente, é óbvio que isso é uma questão de afinidade espiritual. É óbvio, não tem outra explicação. E outra coisa que eu gosto muito é a questão da justiça das aflições. Por que um é rico? Por que o outro é pobre? Por que um é saudável e o outro não é? Por que um é preto e o outro é branco? Por que uma é mulher e o outro é homem? Por que o meu filho nasceu bem, nasceu uma pessoa com um corpo físico perfeito e o filho do vizinho nasceu sem os braços e sem as pernas? Exemplos, né, gente? E não existe aleatoriedade nos planos de Deus. Não é assim, eu vou escolher quem vai ser feliz. Né? Não faria sentido. Deus não é assim. Então, acho que pra mim essas são provas maravilhosas sobre isso. Mana, vai falando que eu vou pegar o carregador do meu celular. Tá, tranquilo. Até uma prova disso, né, que a gente estava falando, a própria Grazi, que tá aqui, nossa amiga, estuda medicina e é representante de uma das ligas da espiritualidade lá na universidade que ela estuda, né? Então, cara, às vezes é só uma questão, assim, da gente começar a ampliar os nossos diálogos entre as pessoas que a gente já conhece. E a gente vai ver que todo mundo tem, ou se pergunta sobre algo, não digo nem pertencer a uma filosofia, alguma coisa assim, mas, sabe, se questiona assim, poxa, mas será? E como a nossa vida aqui na Terra poderia mudar se a gente se perguntasse mais sobre isso, se a gente falasse mais sobre isso. Porque assim, né, mano, eu acho que pra nós a gente pode dizer que isso atingiu muito o nosso caráter, a pessoa que a gente é, o que a gente quer fazer aqui na Terra. Eu sinto, né, que se a gente, sei lá, daqui vários anos, na hora de partir e se ficar umas coisas em aberto, a gente vai ficar chateado. Então, de certa forma, dá uma responsabilidade maior, assim, a gente pensa mais nas nossas ações, em se resgatar com as pessoas, né? Tem vários benefícios. E claro, também tem suas armadilhas, a gente tem que cuidar pra não noiar, né? Pra não ficar, meu Deus, tem que estar tudo resolvidinho. Porque às vezes, né, tem karma, vamos combinar, 350 milhões de anos, sei lá, de várias vidas que a gente não necessariamente vai conseguir resolver nessa, né? É verdade. E é isso tudo, essas questões que a gente vai trazendo, vai conversando, elas vão se atrelando nas situações que a gente vive. E aí acabam mudando a nossa forma de reagir também diante dessas situações. É claro que não vai ser aqui numa live que vocês vão ser assim, nossa, agora eu vou ser assim, eu vou aplicar a espiritualidade em todas as coisas da minha vida. É um processo. De 10 situações que me acontecem, em, sei lá, 6 ou 7, eu consigo segurar a língua e pensar como um espírito. Nas outras, eu penso como matéria mesmo. Chamo a chincha e não dá, a gente não consegue dar conta de todas as coisas como elas têm que ser, senão a gente não estaria mais aqui, né? A gente está aqui para aprender, para realmente passar pelas provações, pelas dificuldades. E são testes, é como a gente lê o livro ali, a gente entendeu a teoria. Só que chega na hora da prática, o instrumento é o quê? É uma pessoa que a gente ama. É alguém que a gente ama. E aí a gente não quer se decepcionar, a gente não quer brigar, a gente não quer colocar para fora. Mas a gente não consegue. Porque ao mesmo tempo as pessoas que a gente mais ama, que a gente mais convive, são as que mais nos conhecem e mais sabem a nossa verdade. E a gente se sente mais liberto para colocá-la para fora. Para sermos nós mesmos.
né? Então é uma série de coisas que a gente começa a prestar atenção quando a gente conhece a espiritualidade. Não é que ela vai resolver os problemas, ou se tu é espiritualizada, tu não tem problemas. Olha, eu vou dizer pra vocês que eu acho que é bem o contrário. Como dizem, a ignorância é uma bênção, de certa forma, porque ela deixa a gente na zona de conforto. Ela deixa a gente no nosso bem-estar ali, ó, só vendo o mundo correr, o mundo despencar ao nosso redor e a gente tomando a nossa água de coco. Então eu digo sempre assim, é muito difícil ser espírita. Para mim, é muito difícil ser espírita. Porque o espiritismo ele só me exige uma coisa, uma mísera coisa. Ele não me proíbe nada, ele não me manda fazer nada, ele só me exige uma coisa. Que hoje eu seja melhor do que ontem e amanhã eu seja melhor do que hoje. E isso é surreal de difícil. A reforma íntima é uma coisa muito difícil de ser feita. E é a única coisa que a gente vai efetivamente fazer que vai nos ajudar nessa estada, nessa passagem aqui, para que ela seja um pouco melhor. De certo. Eu tô lembrando agora que em fevereiro, no início do mês, né, eu positivei para Covid e tal, e eu não tive nenhum sintoma grave, só que o emocional, né, começou com o comichão assim, meu Deus, e uma das vezes eu até me questionei assim, cara, imagina se eu chego a desencarnar, as últimas coisas que eu fiz foi passar minhas últimas 2 semanas fazendo conteúdo pro Instagram. Só que, de certa forma, a gente traz... Eu sabia, assim, quando eu entrei, assim, mais nesse pensamento, eu vi, sabe, que não é uma coisa à toa. Então, pra vocês verem o que tem por trás, né? É muito louco, assim, a gente não convida ninguém, vão conhecer, vão em tal lugar. Mas só comecem a perceber a sincronicidade das coisas. Um caminho que tu sempre fazia pra ir num lugar, tá impossibilitado de passar por lá, tu tem que pegar outro e encontra uma pessoa que tu não via há muito tempo, ou enxerga um lugar que tu tinha um carinho enorme, sei lá, na tua infância, tu parou de ir. Por que tal coisa deu errado? Por que tal porta se fechou? Por que outra se abriu? Quando a gente começa a ficar atento com essas pequenas coisas, a espiritualidade dá um salto, o nosso autoconhecimento dá um salto, só que a gente tem que estar enxergando, a gente tem que estar na presença, senão a gente está sempre cheio de coisas e tal, ou no passado, ou no futuro, não tá aqui, essas coisas todas passam batidas, e no final a gente vê, poxa, mas o que eu fiz efetivamente, né, pra, de repente, cumprir as coisas que eu me comprometi comigo mesma a fazer antes de reencarnar, né? Exatamente. A Anne concorda aqui pelo que ela falou e a Grazi disse, ó, pensa na pessoa e a pessoa aparece. É tipo isso. Pensa na pessoa e a pessoa liga, né? Tu já vai atraindo ela pelo pensamento. E essas coisas da sincronicidade, às vezes a gente toma um susto, assim, dos acontecimentos. Teve uma ocasião que me marcou muito, que eu tava indo pro trabalho e eu saí super atrasada. E aí eu tava saindo assim, eu saí tipo, correndo de carro, né, e tal, e quando eu cheguei no determinado ponto do trecho, tinha um acidente, envolvendo acho que 2 ou 3 carros. E na hora, mas na hora, não foi depois, na hora eu pensei assim, se eu tivesse saído na hora, eu ia estar envolvida no acidente. E eu fiquei, meu Deus, então é isso que acontece. Aí começa, tô saindo pra viajar, furou o pneu. Que aí, não, você quer, vai me atrasar, vai tirar todas as minhas coisas do prumo. Eu tava programada pra fazer tal coisa e não vai dar. E daí depois que eu comecei a notar isso, eu falei assim, gente, então quer dizer que vai acontecer algumas coisas pra me atrasar, pra me adiantar, pra eu ir ou pra eu não ir, que não é uma escolha minha, que não é uma coisa terrena, que às vezes é a mão de alguém que tá ali nos puxando, nos segurando, sei lá, né? Podia ser isso, podia não ser. Mas na minha cabeça eu tive aquele clique. E a partir daquilo ali eu pensei, não. Todo dia, se acontece uma coisa, se eu vou sair, uma coisa que não depende de mim. Se eu vou sair e a estrada tá fechada, ou o pneu do carro tá furado, ou eu vou sair e acontece alguma coisa que eu me atraso, eu já penso assim, bom, algum livramento há alguma coisa que tá para acontecer. Isso é 100% das vezes que as coisas saem do meu controle? Não, claro que não. Mas a gente consegue dar uma dosada nessas coisas e principalmente no que não está sob o nosso controle. No que a gente não consegue mexer, porque não adianta a gente brigar, espraguejar, porque já está feito. O leite já está derramado, é tanto chorar. Né? Então a gente consegue olhar essas sincronicidades.
Só que a gente tem que, como a Amanda falou, estar na presença. Não adianta ficar pensando no passado e no futuro, porque senão a gente não vai conseguir enxergar isso. A Lani disse, ó, enxergar a sincronicidade das coisas é um caminho sem volta. Também acha. A mãe falou que nada é por acaso. E a Ladimara falou aqui, ó, acredito que esse é o propósito de todos nós. Ser melhor hoje que ontem, e isso aqui realmente é um desafio para todos. É uma luta interna todos os dias, exatamente. A gente não tá aqui competindo com os outros, né? A gente tá competindo com a gente mesmo. E eu acho legal falar também, né, mana, da sensação, assim, de amor e de liberdade que a gente tem acreditando em coisas maiores, em coisas além de nós. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma viagem, eu faço o símbolozinho do reiki ali no carro, a gente faz uma oração juntas, né? E aquilo tudo já faz a gente lembrar de tudo isso, que tudo acontece por um motivo, que essa encarnação inteira, esses 80, 90 anos que a gente passa na Terra, uns, infelizmente, né, menos, enfim, é um dia na nossa existência. A gente é muito mais que isso, então a gente poder pensar nessas coisas assim, muda a tua vida muito. Não somente quando eu vejo uma live sobre isso, ou quando eu vou em algum lugar, mas passar a viver, assim, tu começa a mudar, né, a tua forma de estar na vida. Eu lembro, assim, que logo que eu comecei a estudar mais isso e fazer a minha psicoterapia reencarnacionista, lá pelos meus 20 anos, eu fui assim, agora eu vou entender e tal, eu vou achar lá todos os culpados, né, do por que que eu sou desse jeito, por que que tudo eu me isolo, o primeiro problema eu me fecho, vou ver o que que me fizeram. E começou a se repetir, regressão após regressão, vida após vida, eu escolhendo me isolar. Motivos? Nenhum. Eu simplesmente escolhendo. Teve uma vida inteira que eu fiquei sentada dentro de casa com meu gatinho. Não era um gatinho, um namorado, um boy, um crush. Era um gato, né? Tudo bem, não que seja, né, um melhor que o outro, mas enfim. E isso foi muito forte, assim, porque me trouxe uma autorresponsabilidade muito grande pra minha encarnação, sabe? Eu comecei a mudar no meu relacionamento que eu tava, eu comecei a mudar as minhas atitudes em relação à minha família e ver que não adianta a gente esperar que as coisas se ajeitem na nossa vida, mas a gente, né, também correr atrás. Claro, né, a gente sempre fala em privilégios e coisas assim, isso é... Assim, É aquela coisa, sabe um meme que tem do garoto, assim, que ele fala assim, eu acendendo o incenso no meu quarto para expulsar as más energias, sem saber que as más energias sou eu mesmo. exatamente, é isso. Isso, tipo, esse meme é o cara espiritualizado, sabe? O cara espiritualista que tá no caminho, assim, é esse meme. Porque a gente acha que, assim, tipo, Deus não tá nos vendo, tipo, o obsessor tá me tirando do meu caminho, as pessoas estão desejando mal pra mim, e na verdade o mal tá todo dentro de nós, e a gente vai colocando pra fora aos pouquinhos e vai criando estes karmas todos, esses resgates, enfim, seja lá como for chamado, para que a gente mesmo precise passar por eles. Então, eu sempre falo, né? Existem muitas injustiças, mas não existe nenhum injustiçado. Ninguém é o coitado, ninguém é a vítima. Isso acontece porque a gente olha somente a encarnação atual. A gente olha somente o presente. Tipo, quando a Mana teve Covid, eu, por quê? A minha boneca de porcelana que fez o isolamento, o maior isolamento que eu vi, foi ela que fez, porque não foi eu que peguei. Todo mundo fazendo festa e ninguém pegou Covid, e a Lana só em casa pegou Covid de uma maneira ridícula. Tipo, sabe? Aí eu mesma vi que eu tava questionando aquilo. Eu disse, cara, eu não posso questionar se aconteceu, era pra ser assim, existe um porquê, existe uma forma. Existe uma realidade em que a Lana precisava passar pelo isolamento por algum motivo. Entende? E sem falar que a Lana era a única pessoa aqui em casa que é capaz de ficar trancada dentro de um quarto de 14 dias. Porque o resto todo ia mandar todo mundo embora e ia tomar conta da casa. Sem falar isso. Ai, mas é muito isso, né, mano? E eu acho que é muito importante, sim, a gente procurar esse olhar além das coisas que nos acontecem. Porque se a gente realmente ficar só com as informações atuais que a gente tem e estacionar o pensamento ali, sabe? Tu fica muito. Não é que aquilo não seja verdade, mas tu fica limitado a uma visão. E tu ter outras formas de olhar a mesma situação é fundamental para te poder seguir de uma forma mais leve. Então a gente começa a pensar, né? Quando alguma coisa vai embora da nossa vida, tem um entendimento maior.
Claro, se a gente não traz a nossa personalidade congênita, uma tendência emocional, uma tendência de, ai, a outra pessoa vai ser minha, né? Ou sei lá, alguma coisa assim. Ou essa situação tem que acontecer, eu tenho que ser o melhor. Porque a gente não pode, né, que nem a Mana tá falando, não é porque a gente é espiritualizando, está, né, se espiritualizando que a gente não tem muitos defeitos, muitos erros. Então a gente precisa prestar atenção, né? E eu acho também, né, Mana, que uma coisa legal de pontuar, assim, que a gente tá falando de reencarnação, seria um caso que aconteceu específico, né, num atendimento de psicoterapia reencarnacionista. Nesse tratamento, além da gente fazer sessões de conversa, a gente faz sessões de investigação do inconsciente, que antigamente a gente chamava de regressão. Então, através de uma meditação, a pessoa tem acesso aos seus mentores espirituais e a partir disso eles escolhem, né, alguma situação ou alguma mensagem que ela precisa trazer à consciência. E aí tinha, né, esse caso de uma mãe que veio assim, a queixa dela era que ela não conseguia se sentir conectada com o filho. Isso é totalmente natural, né? A gente romantiza muito a maternidade e tudo mais, mas ela não sentia vontade de estar junto com ele. Quando ela pegava ele, ele só chorava. Então, era um caso assim que a gente via que estava causando bastante sofrimento para a família, né? E aí, os mentores escolheram uma situação, poder mostrar para ela uma encarnação na qual ela viu que por um descuido, realmente não foi algo intencional, pelo menos não conscientemente, né? Ela acabou fazendo alguma coisa que ocasionou o desencarne daquele bebê, que é o mesmo bebê que ela trouxe à luz, que ela deu à luz, né, nessa encarnação. Que por um descuido, assim, algo mesmo acabou acontecendo, né? E aí, gente, pra quê, né? As coisas começam a fazer sentido. Depois dessa encarnação que aconteceu, eles tiveram outras oportunidades juntos, também não se resgataram, e de novo vieram. Então é da gente começar a se questionar: será que o nosso pai é o nosso pai ou está o nosso pai? Será que a nossa irmã é a nossa irmã ou está a nossa irmã? Por que que a gente está juntos? Por que que 7 bilhões de pessoas na Terra eu decidi vir nesse útero dessa mulher? Por que que eu fui estudar em tal escola? Por que que eu nasci filha da Beyoncé? Isso tudo tem motivos, né? Então, para a gente poder ampliar o nosso olhar, isso traz uma riqueza, assim. Eu sinto muito que a gente fica numa postura de aprendizado em relação à vida. A gente não toma aquelas dores, sabe? Ah, é porque fulano não fez o que eu fiz, o que eu queria, ou sei lá, tal situação não saiu como eu queria. Parece que a gente sempre se pergunta: eita, então se não foi daquele jeito é porque tinha que ser desse. Vamos ver o que que tem, né, aí pra nós. Isso de colocar em prática nas coisas que acontecem, acho que pra mim é o mais forte, assim. É tentar entender, sabe? Por que tal pessoa teve essa decisão que, ao meu ver, é tão idiota? E parecia tão óbvio que ela poderia tomar outra decisão. Por que que ela tomou essa decisão? Eu sempre lembro de uma frase que tinha colada na parede da casa espírita, uma folha de papel, assim, uma coisa boba. Mas toda vez que eu ia pra fila do passe, eu lia aquela frase. Então ela fez o que tinha que ser que fazer, né? Entrou na mente, era para isso que ela estava lá na fila do passe, pra ficar na frente pra ela. Dizia assim: para julgar uma atitude de alguém, você precisa conhecer toda a sua história atual e todas as encarnações anteriores daquela pessoa. Ah, então óbvio que não é para julgar, né? Porque tu não conhece nem as tuas próprias. Que dirás daquela pessoa? Então pensem, por exemplo, nessa questão dessa mãe que a Lana deu o exemplo, né? Daqui a pouco os pais dela, ou os sogros, ou o esposo, que horrível a fulana ser assim com o filho dela. Que coisa horrorosa. Onde já se viu uma mãe não querer estar perto do filho? Onde já se viu tu não conseguir levantar da cama com depressão? Onde já se viu tu ter medo de falar em público? Não pode! Onde já se viu tu ter medo de altura? E aí a gente fica pensando assim, ó, então todas as pessoas são iguais? Todas viveram as mesmas coisas, trilharam o mesmo caminho com o mesmo par de sapatos? Não! Não é assim, né? Não é dessa forma. A vida não é assim, nem a atual. Que dirá as pregressas? Se nem hoje nessa vida a gente não consegue fazer duas pessoas viverem exatamente o mesmo contexto e exatamente da mesma forma, imagina se a gente começar a considerar as encarnações anteriores. Ah, mas daí como é que eu vou trazer isso para a prática do meu dia a dia? Eu faço muito a prática de roda de lugares. Hoje eu sou a ofendida.
mas eu já fui o ofensor. Hoje eu sou oprimida, mas certamente eu já fui o opressor. Hoje eu sou aquela que apanha, eu já fui aquela que erguia a mão. Então não existe nada que chega de graça. Não existe uma via que só vai ou só vem, né? Tudo que a gente coloca para o universo, a gente recebe de volta. Mas essa vida eu fui só uma pessoa super tranquila. Eu só fiz coisas boas, eu não fiz mal para ninguém, eu fiz tudo certo, eu fui uma boa filha, eu sou uma boa esposa. Por que eu só me ralo? Por que as coisas só dão erradas para mim? Gente, se a nossa primeira encarnação, de acordo com a minha criança, acho que a da Lana também, se a Laura tá aí, ela vai falar dos 7 planos também. Se a nossa primeira encarnação foi mineral, primeira experiência nossa na Terra era um minério, era uma pedra, era uma rocha. Depois nós viemos para o reino vegetal, depois para o animal, depois seres humanos. Imaginem quantos milhares de reencarnações já tivemos. E quantas coisas estão para trás que precisam ainda ser resgatadas. Essa semana eu falava com alguém sobre... Agora não vou conseguir lembrar quem era. Acho que foi com a Day até que a gente estava conversando sobre isso. Eu disse, quando a gente está no plano espiritual, a gente fala assim, não, pode botar aí, pode botar problema físico, problema psicológico, abandonado pelo pai e pela mãe, pode botar pobre, sem ter o que comer, bota tudo que eu quero fazer, tudo de uma vez só, eu quero saldar todos os problemas. Daí os nossos amados amigos da luz, junto com Jesus, falam assim, calma. Porque eles já sabem que a gente não vai. Eles já sabem que a gente não vai dar conta, que a gente não vai conseguir. Eles botam 1 ou 2 desses problemas. A gente chega aqui na Terra, Deus não me ama. Tá tudo errado pra mim. Eu não sei mais o que fazer. Aquela, assim, ó, uma vítima dos anos 2000, a pessoa mais injustiçada da Terra. Imaginem se a gente tivesse que saldar todas as nossas dívidas em uma encarnação só. Nossa, não ia ter ninguém com pinguinho de felicidade, porque a gente já sabe que a felicidade não é do nosso mundo, né? A gente tem momentos, experimentos de um pedacinho de felicidade. Mas ia ser assim, ó, sei lá, o próprio umbral na Terra. Se a gente tivesse que saldar todas as nossas dívidas em uma encarnação só. Nossa. Isso que tu falou, mano, estudo, né? Mas principalmente, assim, da troca de lugares. Se botar no lugar do outro é muito forte, né? Pra diminuir a questão do julgamento. Eu lembro de uma situação que aconteceu. Bom, a vida inteira a gente teve um exemplo, né? De uma pessoa com muita raiva convivendo perto da gente e as coisas que era capaz de fazer e tudo mais. Eu, particularmente, às vezes classificava como um monstro. Até que alguns anos atrás aconteceu uma situação que me veio uma raiva que eu claramente poderia. Eu tive raiva bastante pra querer bater na pessoa, pra querer, né? E aí a gente. Eita, eu tenho isso dentro de mim. E é muito louco, assim, porque se a gente começa enquanto coletivo, considerar a possibilidade da reencarnação, ia diminuir o racismo, o machismo, a homofobia, porque a gente ia pensar assim, tá, tudo bem, hoje eu não sou, sei lá, hoje eu não sou lésbica, hoje eu não sou preta, mas será que eu já não fui? E aí, como é que eu vou falar dessa pessoa? Como é que eu vou xingar ela dessas coisas? Como é que eu vou ofender? Como é que, né? Então a gente vai se questionando, assim. E para vocês verem como é tenso esse caminho da espiritualidade, que não é mil maravilhas, a gente não pode romantizar. Enquanto a Mana tava falando, né, sobre julgamento, que um pensa do outro assim, como é que fulano não consegue tal coisa? Como é que isso? Eu comecei a pensar em coisas dessa semana de antes de ontem, que eu me questionei pro meu companheiro, por que ele não era de tal jeito que eu era, sabe? Como é que ele se sentia tão mal em relação a alguma coisa? Pra vocês verem, assim, ó, como tá nada é por acaso. A gente tem uma frase que a gente fala muito, assim, no meio tanto do espiritismo como do espiritualismo, que é os ouvidos mais próximos são os da boca, os da boca de quem fala, né? Então, isso que a Amanda falou, essa escolha de palavras dela já me remeteu a um negócio aqui que eu vou ter que trabalhar depois dessa live. E é isso, sabe? Não é um negócio, não, tudo é positivo, tudo, né? Eu fui uma das que no início da pandemia fui lá e fiz um post, até hoje lá no meu Instagram, um post que só fala coisas positivas do coronavírus. É muito, muito fácil pra mim, no meu lugar de privilégio, falar sobre, nossa, o coronavírus veio nos ensinar, mas a gente não pode deixar de lado todas as coisas que estão acontecendo, né? Que estão prejudicando, enfim, milhares. E eu não sei se daria pra falar, né, mana?
Mas falar assim um pouquinho do porquê que a gente não fala muito sobre isso, né? Ah, você já tem estudos, você já tem universidades pesquisando, né? Não sei se já dá para entrar nesse assunto também. Vamos entrar nisso, só quero fazer um parêntese. As gurias estão meio contidas aqui, meio quietas. Isso que aconteceu agora, de eu falar uma coisa e a Lana ficar assim, que nem a meme da Nazaré, pensando, é o que acontece todos os dias nas nossas conversas. Todos os dias. Sério, é como se vocês estivessem dentro da nossa cabeça agora, vendo exatamente o que acontece. Porque a gente está simplesmente falando sobre um copo d'água, daí a pouco começa o negócio da fluidificação da água, daí a pouco alguém te diz assim, nossa, isso que tu falou agora fez total sentido, não sei o que. Por isso que eu digo que eu vivo em constante terapia com a Lana, porque a gente conversa o dia inteiro sobre todas essas coisas e exatamente isso que acontece. A gente mesmo se toca de coisas que a gente replica sem saber, inconscientemente, cognitivas, como a minha terapeuta me ensinou, Manu. Brilhosa! Que a gente só faz, só age, só pensa e às vezes não consegue olhar. Porque a gente imagina a espiritualidade uma coisa grandiosa, né? Nossa, para eu ser espiritualizado, eu tenho que acordar às 6 da manhã, meditar, ser sempre pacífico, falar baixo, não sentir raiva, não sentir ódio, não desejar nada para ninguém. E, cara, o buraco é mais embaixo, não é bem assim, né? A gente não consegue segurar sempre as coisas ruins que estão dentro de nós. E aí o que a Lana vai falar agora, muito do lugar também de profissional dela, é de por que essas questões não entram tanto em pauta, assim. O que está por trás disso? Assim como nós falamos na live com a Juni, o que tem por trás de deixar a mulher na caixinha dela de mãe, filha, esposa e irmã, nada mais além disso, né? E que ela não saia desse contexto, que ela não entenda, não potencialize as suas forças. Então, existe também pessoas com interesses envolvidos em não é legal que o cara descubra que a saúde mental dele vai meditar, vai melhorar se ele meditar, porque ele tem que comprar aqui o quê? Exatamente. Os remédios, as medicações. Tem que pagar a consultinha particular de R$ 300 no mínimo, né? Do psiquiatra, 15 minutos. E assim, gente, antes de falar isso, eu vou, né, deixar bem frisado, assim, que medicação é importante, é essencial em muitos casos, que os colegas profissionais, psiquiatras, não têm culpa alguma disso, mas fica o convite, né, para que os profissionais da saúde em geral busquem esse outro olhar também para complementar. E isso é uma ideia que se tem, né, porque essa galera aí da espiritualidade que é só a teoria deles, a filosofia deles, e é toda uma filosofia complementar que já existe, né? Tu não vai, tipo, nossa, eu sofri um acidente, meu osso tá pra fora da perna, vou fazer um reiki aqui pra ver se passa. Pelo amor de Deus, a gente precisa, né, de toda assistência ali física e também complementar com outras coisas que podem ajudar. E bem como a Mana falou, assim, imagina, né, se tu faz o que é normal, assim, de um tratamento psiquiátrico, psicológico, que tu fique algum tempo em acompanhamento. Existem, né, profissionais que deixam bastante tempo, que até não percebem, assim, o quanto talvez não estão empoderando aquela pessoa para ela aprender a se cuidar, porque esse é o objetivo de toda a terapia. Tu dá aquele auxílio enquanto a pessoa precisa e daqui a um tempo ela vai conseguir, né, seguir sozinha com os mentores dela, a galera dela, sei lá, a rede de apoio dela. E, na verdade, enquanto a gente deixa as pessoas dependentes, enquanto a gente diz que a cura está no externo, no remédio, na terapia, no fulano, na tal lugar, a pessoa vai buscar lá, ela não enxerga dentro dela, então, eu preciso daquilo, né? E se a gente começar a falar que a cura está no interno, que ela precisa ressignificar as coisas que aconteceram com ela, que ela tem capacidade total, porque ela se comprometeu antes de vir. Aqui, a nossa consciência, enquanto Alana, enquanto Paulo, a gente tem um pouquinho da consciência da nossa força, da nossa capacidade de superar, de resiliência. A gente acredita, né, que tudo acontece por um propósito e tal. Só que isso, gurizada, é muito mais bombado no nível master, assim, quando a gente tá desencarnado num lugar, né, mais elevado, mais consciente e tal. Então, a gente poder se conectar com isso, voltar para casa, né, resgatar a nossa essência, faz a gente fazer verdadeiros milagres na Terra. Por isso que dá muita alegria quando a gente vê uma instituição social lá que tá começando a dar coletor menstrual para as gurias que não têm acesso, sabe? Tipo, tá mudando o planeta, tá curando o planeta através desse comportamento.
os centros espíritas, o espiritismo não existe sem a caridade. Quanto se afasta, quanto se ajuda, né, através desses centros. Então tem muitas coisas assim que tem outras formas da gente se unir, da gente se curar, mas isso é de certa forma semelhante ao que fazem com os nossos corpos, né? A indústria da pele, de como tem que ser, do peso e tudo mais. E então eles vão viciando a gente, né? Bah, como é que tu tem que ser, o que tu tem que consumir, ao que tu tem que te atentar, qual que é o modelo de jeito de ser. A gente não olha, cara, muitas vezes eu me peguei chorando e eu pensei, eu vou postar uma foto minha no Instagram agora. Ou de uma coisa ruim que aconteceu. Ou, tipo assim, ó, esses dias eu tava, gente, eu juro, esses dias não, já faz uns meses. Parte cômica da live, barra meio vergonhosa. Eu tava fazendo cocô e eu pensei, eu vou tirar uma foto aqui dos meus pés e vou postar no Instagram, porque isso é o normal, sabe? É normal a gente ir aos pés, é normal a gente chorar, é normal a gente se estressar, é normal passar perrengue. Hoje eu abri um pacote de molho de tomate, derrubou, um tempo depois eu chorei. Isso, tipo, sabe? Essas coisas são o natural. Então, a gente poder retornar para isso, ver que as coisas são muito além das coisas que a gente vê, a gente abre o Instagram e vê todo mundo feliz e tananã, sabe? A gente precisa se questionar, assim. Então, com certeza, antidepressivos, florais, tem muita coisa que auxilia, que eu não tenho dúvida alguma, ansiolítico, antipsicótico. Só que buscar tratamentos complementares ajuda com que a gente não fique dependente daquilo e que a gente possa encontrar a cura dentro de nós. Isso é muito forte. Quantas pessoas que estão internadas em casas psiquiátricas que dizem: eu sou Jesus, eu sou iluminado, ou tipo, tu tem que me obedecer porque tu trabalha pra mim, tu é meu servo. E elas estão conectadas com outras encarnações, né? Nas quais de fato ela era tua chefe, ela te mandava. Tem um caso que aconteceu com um colega em Porto Alegre que ele atendeu uma família que os pais disseram assim: a gente não sabe o que fazer com o nosso filho, ele tem 5 anos, ele só manda em nós, ele não obedece nada, ele não concorda com nada. Fizeram uma regressão e viram que a criança, enfim, era chefe deles, era uma coisa assim mais rebuscada, eles eram servos, né, da criança na época, que eram adulto, né. Então, tipo assim, ó, as coisas têm, que nem a Lade falou, né, sai da normose, sai disso, te questiona, vê o que tem além, né. Exatamente. Tem tanta coisa que, se a gente for pensar, vem forte assim como uma prova ou como uma experiência, sei lá, de reencarnações, de encarnações, de coisas. Por exemplo, crianças que têm uma aptidão muito absurda, muito louca para alguma coisa, ou para música, ou para desenho, ou para dança, sei lá. Cara, isso para mim é nítido. Não é que a criança nasceu diferente das outras crianças, que ela veio com essa coisa aprendida já. É simplesmente que ela está tendo acesso às memórias anteriores dela. Então, sinceramente, para mim, não teria nem necessidade da gente ir atrás de comprovações científicas, de estudos científicos, com embasamento, com rigor científico, porque as provas estão aí. É como falar da existência de Deus, sabe? Ah, tu vai dizer assim, me explica quem é Deus. Cara, Deus para cada um é um. Tem gente que Deus é a natureza, tem gente que Deus é aquele senhor de barba branca que bate o cajado no chão e o mundo acende a luz. Tem gente que Deus é uma mulher, tem gente que Deus são os orixás, enfim. A crença, ela é ilimitada e ela é linda e igual para todos. Embora diferente, é a mesma força, seja o universo, seja Deus, a deusa, quem for a tua crença. Eu sempre digo isso, que eu falei no início. Uma religião, uma crença, um dogma, qualquer coisa, ele é o ótimo, o perfeito para ti, se ele te faz ser uma pessoa melhor. É isso que vale. Não é quantas vezes tu vai na igreja ou no centro espírita, não é quantas lives espíritas tu faz, não é quantos livros tu leu, quanto tu falou sobre isso, e sim quanto bem tu praticou, quanto tu se esforçou para dominar tuas más tendências, quanto tu ajudou alguém que estava precisando. É isso que faz de ti um verdadeiro espírita, um verdadeiro espiritualista, um verdadeiro cristão. Né? Como a gente fala sempre. É uma escolha de cada um no que crer e de que forma vai crer, mas a gente pode colocar isso no nosso dia a dia de uma forma realmente prática, assim. Pensar como espírito e não pensar como homem, como encarnado, né? Ah, mas o que é pensar como espírito? Pensar no todo.
Pensar, eu tô sofrendo isso agora por quê? Se eu acho que eu não merecia hoje, é porque algum dia eu já mereci. E não deu tempo naquela outra ocasião de eu passar por isso. Então agora eu tô passando. Ai, mas e. Então tudo que eu passo é prova, é dificuldade, é resgate? Não, às vezes é só uma lição. Às vezes no nosso futuro ainda vai vir alguma coisa que a gente vai precisar lidar, que a gente ainda não lidou. E que Deus é tão bom que fala assim, ó, vou botar a lição antes aqui da prova, ó, como um reforço. Porque quando chegar lá naquele ponto da vida desse espiritinho amado, ele já vai ter aprendido essa lição. Então, daqui a pouco, lá na nossa próxima encarnação, a gente vai chegar numa situação que, se a gente não tivesse vivido a lição nessa, a gente ia somar mais uma conta, somar mais um débito nas nossas coisas a serem resgatadas. E aprendendo já hoje, a gente vai chegar lá e vai fazer exatamente aquilo que Deus espera que a gente faça. E aí, ao invés de débito, 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 a gente vai somar pontos positivos, né? Caminhar mais em direção a ser aquilo que nós fomos criados para ser, que é espíritos perfeitos e puros. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Jesus passou por isso, né? E nós seremos Jesus daqui a um bom tempo. Mas seremos. Foi para isso que nós fomos criados, para chegar nesse nível de evolução e de amor, eu diria até. Lindy, seria isso? Tem mais alguma coisa para nós falarmos antes das terapias? Eu acho que seria isso, Lindy. Você deu uma boa pincelada, assim, no final, uma boa arrematada. Gurias, alguém quer falar alguma coisa mais, fazer algum comentário, alguma pergunta sobre alguma situação? Nós vamos conversar um pouquinho sobre a principal diferença da terapia convencional, da terapia holística. E a Lana também vai falar rapidinho sobre as formas, as ferramentas de trabalho dela hoje. Acho que tu pode ir falando, que aí se as gurias tiverem alguma pergunta, elas vão mandando. Isso, gente, pode atropelar e falar uma coisa nada a ver que a gente acolhe também, né? Eu acho muito massa também que tudo isso que eu e a Mana estamos falando, a gente, inclusive vocês não têm noção de quantos questionamentos a gente se faz uma pra outra. Tipo, tem vezes que eu vejo alguma coisa do espiritismo que eu vou e pergunto pra ela, ela me esclarece de vários ângulos, de várias formas de ver, eu também, né? A gente vai trocando. Então, tudo que a gente tá falando aqui não é, né? Nossa, é isso, aceitem, tá? Porque a gente tem a verdade. Por favor, pesquisem. Se vocês têm dúvidas, pesquisem. Como a Mana falou, para nós a gente já tem as provas que nos bastam, mas isso não quer dizer que a gente não vai mudar de opinião, que quando algo, talvez se algo, né, acontecer, aquilo não vai nos balançar, enfim. Só que nos últimos anos tem feito muito sentido tudo isso para nós, né? Tem se encaixado com muitas coisas assim que a gente sente, que a gente pensa. Mas façam suas pesquisas externas, vão a rolês, vão a lugares, vão. Eu, assim, ó, se me convidar a segunda para ir, claro, né, fora da situação pandêmica. Se me convidar para ir no Centro Espírita, segunda, terça no budismo, quarta na Umbanda, eu vou em todos porque eu amo, acho lindo. Eu acho que a gente tem muita coisa para viver aqui, para aprender, e quanto mais a gente puder aprender, melhor. Mas façam uma busca interna também. Ressignifiquem as coisas, procurem procurar os conceitos aplicados na vida de vocês, porque isso faz toda a diferença. Senão a gente fica procurando num lugar aquilo que a gente não tá encontrando dentro de si. Arrasei. Realmente, é bem isso, é exatamente isso. Não adianta ficar por fora se aquilo que tu tá lendo não tá ressoando em ti, não tá te instigando a mudar o teu pensamento, a tua forma de ver a vida e ver as coisas, entender as pessoas. Então, é isso que vai fazer a efetiva diferença. Não é o lugar, onde é. Tu pode ir lá no Vaticano, tocar na pedra que Jesus nasceu, foi sepultado, sei lá, em Jerusalém. Tu pode ir lá na Índia, nos templos budistas. Não é isso que vai fazer o teu ser despertar. É a forma como tu vai tocar, é de dentro para fora, né? Não é o inverso. Mas vai falando das terapias. E tem muita coisa linda, só um parênteses bem rapidinho, né, Mana? Tem muita coisa linda, assim, gente. Eu tava uma vez, faz uns 2 anos, até com a minha amiga Patrícia, que tava aí, que é assistente social. A gente tava trabalhando no CRAS e a gente passou uma semana em Porto Alegre fazendo cursos.
E eu aproveitei, né, que já que os cursos eram de dia, de noite eu vou ir conhecer tudo que dá pra conhecer. Fui conhecer o Centro Espírita lá, bem popular em Porto Alegre, né, o Allan Kardec. Fui num templo budista pela primeira vez e eu não tem como eu dizer assim, eu gostei mais desse, eu gostei mais daquele, porque são abordagens totalmente diferentes e são lindas. Cada uma aborda, sabe, coisas específicas, então eu estimulo muito, assim, explorem, pensem, tá, tipo assim, legal, eu sou a Lana, tô assim e tal, estou a Lana, mas tem tanta coisa que eu não lembro que eu vivi, ou que eu quero viver, que eu quero, sabe, absorver, entender, explorar, e a gente tem muito pra viver nesse sentido, né? E das terapias, é muito lindo saber que existe terapia do jeitinho de todo mundo, só que a gente precisa experimentar. Às vezes a gente vai uma vez num profissional, num psicólogo, ou psiquiatra, ou terapeuta holístico, não curti, mas tu experimentou uma abordagem, existem várias outras. A psicoterapia convencional, né, como a gente compreende, sim, ela trata as questões dessa vida, né, desde antes do útero, lá nessa história intrauterina e tudo mais, até o momento atual, enfim. E a terapia holística compreende um tempo anterior a isso, progresso a isso, né? Inserindo o olhar para o nosso espírito, para nossa alma. Então, sou suspeita para falar assim, porque eu curto demais. Às vezes eu faço um reiki, mando um reiki à distância para uma pessoa que eu nunca vi na vida e falo assim: olha, fulana, o pêndulo aqui diz que o chakra tá assim e tal, tá rolando isso. E ela fala: batata. É isso, sem eu ter uma conversa com a pessoa. E não sou eu que faço isso, a gente sabe que eu tô só falando para ela as coisas, mas que o que vem não é da minha cabeça, né? Enfim, não é uma coisa assim, ou que, nossa, eu fui escolhida para transmitir essas mensagens. Cara, todo mundo que tá nessa caminhada aí de terapias holísticas pratica isso, sabe? Faz isso. Então, eu acho muito bonito, assim, e falando um pouquinho especificamente, né, sobre cada uma, tem a psicoterapia reencarnacionista, que eu trabalho, a escuta das emoções, o reiki, a meditação, a radiestesia, e cada uma são para algumas coisas determinadas, né, para algumas questões. Por exemplo, às vezes as pessoas vêm procurando sim, imediatamente a regressão, e às vezes elas veem que a regressão pode mostrar coisas que elas ainda não estão preparadas, que de repente a gente vai ter que fazer umas sessões de conversa antes, né? Olha, a gente tem que imaginar as possibilidades, enfim, para a pessoa estar mais, né? Não, agora manda aí bala aí os mentores para que eu mato no peito aqui, né? Assim como o reiki ajuda na questão energética, a gente está mais fortalecido para lidar com outras questões da nossa vida. Eu acho, mano, até que seria legal, de repente, se tu comentasse um pouquinho sobre a sessão de reiki que a gente fez faz umas semanas, que a Mana fez toda assim, a barra, não, agora eu vou, né, me concentrar, assim, e ela deitou, aí começou o comichão de pensamentos, né? Começou não, porque ele não, quase não para, né? São momentos. Foi meio louco, assim, porque eu sou uma pessoa bem ansiosa e bem atacada, assim, né? Eu não paro nunca, assim, eu tô sempre a mil pelo Brasil. Eu digo que a minha cabeça é como uma tela de computador com um monte de abas abertas, sabe? É assim que eu me sinto todo o tempo. E daí, tipo, eu deitei na cama, assim, na maca, né? Daí fiquei assim, agora eu vou ficar bem calma, bem tranquila, vou ficar bem serena, bem tal, vou fazer o reiki bem quietinha. Aí eu comecei, tô numa salinha, comecei a tentar, tipo, sair da salinha, né? Tentar sair. Não sei se é de alguma coisa específica que queria que eu andasse. Mas aí, quando eu vi, assim, eu já comecei a sentir que estava acontecendo alguma coisinha, comecei a pensar e comecei a me policiar, e policiar meu pensamento, pensar, cara, por que eu tô pensando que eu tenho que pensar que eu tenho que ficar calma? É só deixar acontecer, né? E aí a gente começa a se cobrar, porque a gente quer arrasar em tudo, a gente quer ser o evoluído, a gente quer deitar, acessar 18 vidas, resolver todas as situações, fazer todas as coisas. E aí eu não sabia, mas enquanto a Mana estava fazendo o reiki, eu senti umas borbulhas assim na garganta, bem no chakra laríngeo, né? E aí depois no final eu falei pra ela, e disse, olha, eu senti assim, essa dela assim, realmente, já deu aqui no pêndulo essa questão toda. Então é uma coisa que às vezes a gente acha que precisa ser grandiosa, que a gente tem que fazer toda uma meditação, que a gente tem que se concentrar, que eu não sou capaz de fazer. E não, acontece, vai acontecer da forma mais elevada e melhor possível, né? O Alan colocou um comentário aqui, ó. Daí a gente começa a pensar sobre pensar e sobe mais uma aba no navegador. Exatamente, exatamente. Era alguma coisa específica que eu queria contar que eu esqueci? Não, ou era isso?
Era bem isso, mano, assim, todo esse processo da gente ficar racionalizando, né? Tipo, aqui eu falei, né? Nossa, quando eu descobri e tal, que eu ficava sozinha nas outras vidas. Gente, isso precisou de 6 regressões presenciais pra mim, comigo, que eu deitava, né? Primeiro eu via todos os meus colegas narrando, assim, o que eles acessaram, e eu pensava, tá, a hora que eu deitava, vou fechar os olhos, vai vir um filmezinho, né? E não vinha, não vinha, não vinha. E este era o meu aprendizado, tudo não está no meu controle, né? E aí, então, por regressão à distância, né, por investigação do inconsciente não pessoal, daí que veio as informações. Então, assim, eu só digo assim para vocês experimentarem diferentes coisas, diferentes terapias, diferentes terapeutas, diferentes linhas de pensamento, filosofias de vida, religiões, e sentirem o que que faz mais sentido para vocês, porque eu acho que é tão bonito também a gente escutar, né, sobre diferentes coisas, mas ver se, sabe, o que que nos estimula, assim. Ou que sinal que às vezes a vida nos dá, né? Poxa, às vezes o carro estraga bem na frente de um centro espírita, ou de um outro lugar, né? De uma coisa assim. Então, tipo, não, é muito direta, né? É É uma direto, direta, bem direta. exatamente, é mais direta mesmo. Ai, gente, eu acho que era isso. Então já temos 1h10 de live. Pois é, mano, eu sei que até tem, tipo, as outras terapias e tal, mas eu fico, assim, super à disposição, caso o pessoal queira perguntar em box, né, mandar áudio ou escrever, enfim, pra gente poder trocar mais ideia, pra também não alongar vocês, porque realmente, se deixar, a gente vai meia-noite adentro. Sim. E a Lana falou sobre escuta das emoções aqui. Na verdade, a gente conhece muito por Quantum Being, né? É uma formação bem nova, bem recente, bem importante. Eu até acho que ninguém aqui na cidade tem essa formação. Não sei se tu tá sabendo sobre isso. Não, que eu Mas saiba, não, mas... eu acho que não tem. Então, assim, é uma coisa bem, bem diferente e que eu sugiro fortemente que vocês experimentem, que nem a Ana falou, né? Pensem sobre isso e realmente procurem o que se encaixa melhor para vocês. Eu tenho uma terapeuta em casa, daí além da terapia dela, agora eu tenho que fazer outra terapia, porque nunca chega, né? Nunca é suficiente. Mas assim, gente, procurem. E hoje a gente não veio dizer para vocês assim, o espiritismo é melhor, a católica é melhor, a Umbanda é melhor. A gente veio dizer para vocês assim, existe um Deus, existe uma força, um universo, um ser de luz que nos olha, nos rege, e existem diversas e múltiplas encarnações e oportunidades. Então, assim como quando a gente trabalha um dia inteiro, a gente tem um dia inteiro de obra. E a gente chega no final do dia e pensa assim, eu acho que eu perdi esse dia porque eu não fiz tudo que eu tinha que fazer, eu não consegui dar conta de tudo que eu tinha para fazer. No outro dia, o sol nasce e nós temos um outro dia de trabalho para dar conta. A vida também é assim. Quando a gente chega no fim do nosso fluido para o corpo físico e se encontra desencarnado, a gente, nossa, não fiz tudo que eu queria fazer. Não deu tempo de corrigir tudo. Mas vai ter um novo sol de uma nova vida para que a gente possa regressar. E aí fazer tudo aquilo que não deu tempo e talvez muito mais, né? Então que a gente consiga entender que não existe fim, não há término. A vida, ela é eterna e é uma só. A gente tem várias expressões, corpos, realidades que a gente vive em uma vida só. Eu gosto muito da expressão da estação de trem. Como se o trem fosse o nosso espírito. E aí a gente para em cada estação, que é uma vida que a gente vive. Pega a malinha do que a gente precisa para ali, desce na estação, vive uma encarnação, volta para a vida verdadeira, que é o trem até a próxima. E vai ser para sempre assim. Até que a gente consiga estar nesse patamar que nós falamos, né? De perfeitos, de esclarecidos, de não precisar mais vir aqui passar pelos problemas da Terra. Então, não se sintam com pressa de fazer as coisas. Não vão dormir assim hoje, meu Deus, eu preciso me espiritualizar porque eu tô toda errada na vida, eu tô toda cagada. Não é assim, as coisas são devagar, mas procurem, comecem, deem o primeiro passo. Eu acho que para mim, como pessoa, como mulher, para o autoconhecimento, a espiritualidade foi e é muito importante. Então, por isso, eu fiz questão de incluir uma live sobre isso nesse mês da mulher. Não teria como não falar disso. É totalmente diferente a pessoa que eu sou por causa da espiritualidade.
Então, quero dizer muito obrigada a cada uma de vocês. Aqui tem até um comentário da Amanda, ó. E tá tudo bem não conseguir dar conta, sempre tem um recomeço, exatamente isso. A mãe, tudo que a gente faz, ela acha maravilhoso, é normal. Mas, gurias, quero dizer, assim, infinitamente obrigada a vocês. Quero agradecer hoje a Espiritualidade Amiga por me dar essa oportunidade de falar aqui sobre isso. Agradecer a eles pela minha irmã e agradecer a minha irmã por ela, a Mana da Mana, por ela vir aqui, por ela ser exatamente como ela é, por se disponibilizar a trazer todo esse conhecimento dela e o trabalho perfeito que ela faz. Sigam a página para vocês verem, tem muito conteúdo lá sobre isso, muitas coisas que a gente precisa, às vezes, desses gatilhos, assim, para refletir, para entender. E quero desejar que vocês fiquem cheios de luz no lar de vocês nesse momento, que os nossos amigos da espiritualidade possam estar com cada uma de vocês, reabastecendo vocês de amor, de saúde, de tranquilidade. E quer dizer alguma coisa, meu bem? Eu achei linda essa tua fala, mano, essa tua finalização, a metáfora do trem. Eu gosto também de pensar que é como se a gente tivesse agora num episódio de uma série que a gente não sabe quantas temporadas teve antes, quantas temporadas vai ter, em qual temporada a gente tá, qual é o episódio que a gente tá. Então é muito importante a gente conhecer a nossa história pregressa, não só do nosso espírito, mas da nossa família, da nossa ancestralidade. Isso é tão importante. E com essa fala da Mana, eu também me lembrei de uma outra frase que me marca muito, assim, que é: os 2 mais importantes dias da sua vida são os dias que você nasce, são o dia que você nasce e o dia que você descobre o porquê. Então é muito forte isso, porque a gente tá aqui tendo um sentido, tendo um propósito, tendo um rumo. A gente aproveita a nossa encarnação, assim, muito mais do que a gente passar pela vida. Eu sobrevivi, né? A gente sabe que sobreviver é muito grandioso nessa época que a gente tá vivendo, mas poder fazer o melhor disso, quem tem oportunidade, quem tem como, né? E cada vez levar isso a mais pessoas é o grande propósito da gente estar aqui. E eu só tenho a agradecer, assim, Mana, a ti por proporcionar isso, essas lives, uma mais maravilhosa que a outra, que o cara não sabe qual é a preferida, de tanta coisa que tu tá abordando, tanta coisa que traz consciência, né? E por desmistificar muita coisa, assim, muito preconceito que eu tinha. Eu lembro que um dia a Mana foi fazer alguma coisa, assim, relacionada à espiritualidade na loja, e eu meio que perguntei assim, mas tu vai fazer na loja? Sabe? Não, tem que ter, vamos lá no templo, né? Vamos lá no centro, vamos na igreja para fazer isso. Todo lugar pode ser um lugar de espiritualidade, se a gente tem no nosso coração, né? O que precisa ser mencionado, o que precisa ser contado, compartilhado. Então, só tenho a agradecer essas pessoas lindas, maravilhosas, que a gente ama, que estão aqui, as que eu não conheço. Por favor, sintam-se à vontade para a gente conversar. E também a Mana tá sempre super disposta a falar sobre isso. A gente esquece da vida, assim, falando sobre isso. E muito obrigada, do fundo do coração. Que vocês possam cada vez mais se encontrar em vocês mesmos, encontrar tudo o que vocês precisam dentro de vocês mesmos. E se não encontrar, estamos aí para ajudar. Seja com semi-joias, seja com joias da alma. É verdade. Gente, muito obrigada pela paciência, pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado e que saiam daqui bastante leves, com bastante paz no coração. Agradeço muito a presença de cada um de vocês e espero que a gente possa hoje ter, assim, colocado uma sementinha positiva na cabeça de cada um para que vocês, a partir de hoje, consigam buscar isso, colocar em prática. Quem já coloca para fortalecer ainda mais e dizer exatamente isso. Estamos juntas, todas precisamos umas das outras, ninguém consegue nada sozinho. Então, tudo que nós pudermos ajudar, por favor, chamem, sigam a ABL Terapias e fiquem muito bem, sejam muito felizes nas escolhas, na busca de vocês, que logo vocês consigam se sentir assim também, quem ainda não se sente, consigam se sentir assim completas e preenchidas o quanto antes. Tá certo? Beijos. Continuem sendo fabulosos e fabulosas. Isso aí. Beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite. Um beijo.